Vamos lá, galera, é hoje, hein? Flamengo e Vasco aí, é hoje, clássico no Cariocão às 9h30 da noite. Bom, mano, o Flamengo precisa ir com o seu time aí, pelo menos mesclado, para não correr o risco de uma goleada do Vasco, né, galera? Vocês viram que o Sub-20 aí não está dando muita conta, não. E vamos ver quem aí o Flamengo há de colocar em campo aí hoje, de acordo com troca de passe e entre outras mídias sociais. Beleza? Deixa seu like, se inscreve. É um prazer ter vocês com a gente todos os dias. Você, anti-rubro-negro, pode vir secar também. Vai ser um prazer ter você com a gente. Estaremos fazendo react desse grande jogo do Flamengo mais uma vez, tá? Muito obrigado a todos vocês por a moral de sempre. Mais uma vez aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, saudações. Bora acompanhar. Vocês uma coisa, o Flamengo, que a gente tanto vinha discutindo, que estava usando seus jogadores da equipe Sub-20, mudou completamente a estratégia e segundo a apuração dos nossos setoristas do GE. Globo, a galera que sabe absolutamente tudo do Flamengo, a notícia é a seguinte: a equipe principal vai a campo. E a gente está falando de titulares, Mansur, porque num primeiro momento, quando a gente fala em equipe principal, a gente pensa, boa, será que ele vai usar alguns reservas? Será que ele vai colocar uma equipe mesclada, principal, mas mesclada? Mas não, o que os nossos colegas apuram e trazem de informação é que o Flamengo deve ir com força máxima. O que tu acha disso, Mansur? Bom, vamos ver a escalação amanhã, né? Assim, o comunicado... A se confirmar, então. Vamos ver o que vai acontecer. Mas se isso acontecer... Isso. O comunicado do clube é de elenco profissional, elenco principal. O elenco principal você pode... Não, eu não creio que todos os jogadores estejam igualmente prontos para competir no momento. Esses campinhos aqui, só para vocês entenderem, eles são os campinhos que os setoristas de cada clube do GE. Globo passaram pra gente, já com apurações e informações que eles têm. Aqui você tem o Flamengo... Com força total. Flamengo de final de Libertadores. Isso. Aqui, né? É isso aí. Enfim, eu acho que claramente o Flamengo fez um planejamento, imaginou que o time Sub-20 fosse o suficiente para garantir a não necessidade de jogar o quadrangular do rebaixamento, se viu numa situação que é uma armadilha do regulamento, que acho que é algo que os clubes poderiam ter até atentado para isso antes, na hora que foi apresentado a eles na reunião de Conselho Arbitral de Federação. Acho que aconteceram armadilhas em alguns estaduais pelo Brasil, de federações reagindo a esse momento de redução dos campeonatos. Isso é importante, isso é grave, é ruim você quase sequestrar um clube e obrigá-lo a colocar força máxima antes da hora para evitar um grande constrangimento ou um maior congestionamento ainda do calendário. Enfim, acho que o Flamengo tenta uma solução de emergência para evitar que o dano seja ainda maior. Ele ter 6 jogos de um quadrangular contra o rebaixamento, além de ser algo absolutamente constrangedor você participar desse tipo de disputa. Pois é, Alex, teve que mudar a rota, né? Nitidamente a gente vê que a equipe Sub-20 não correspondeu como o clube esperava, porque eu acho que sim, teve uma expectativa de que esses garotos eles conseguissem ter resultados suficientemente bons justamente para isso, para não ter que disputar o quadrangular do rebaixamento. O time parecido terminou o ano empatando 3-3 com o Mirassol em Mirassol. Pois é, exatamente. Então essa expectativa existia em cima desses garotos. Mas isso não aconteceu. Bom, teve uma mudança de rota agora, embora talvez essa não fosse a ideia nem do Felipe Luiz, que estava treinando o time principal. Não era. Ele vai ter que colocar esses jogadores em campo, a ver até, inclusive, se ele vai estar à beira do gramado, né? É com ele, né? A princípio é tudo com ele. Então, assim, isso é algo que faz parte de uma coisa totalmente natural. Não tem o resultado esperado, faz uma mudança de rota, recalcula, né? Como pode chegar de forma mais tranquila onde se quer no campeonato estadual. Principal vai ter que entrar em campo e vai ter que, num clássico, já corresponder. Ainda sem aquele trabalho, né, que gostaria, com aquela pré-temporada, com bastante tempo de treinamento, a equipe principal chega com pressão. Porque você vai jogar contra uma equipe que já está mais jogada, né? O Vasco ele se programou diferente, já começou a colocar seu time antes. Então, inclusive os titulares. Isso daí. Naturalmente, para o jogo, ritmo de jogo, reflexos de jogo, sustentação física, mental de jogo, o Vasco está um pouquinho na frente nesse sentido. Quer dizer que o Vasco é favorito? Não, O Flamengo também ele só vai para campo com esses jogadores porque eles demonstraram, acho que no dia a dia, e eles têm controle disso, que eles podem estar. Se alguém tivesse minimamente abaixo, ele não ia colocar, né? Nesse sentido, até porque o Flamengo tem vários jogadores para colocar, mais experientes e mais jovens, né? Então ele pode fazer um time forte. Antecipa-se um pouco isso, mas o planejamento do Flamengo eu não vejo como errado. O resultado
poderia acontecer o que aconteceu, infelizmente, faz parte. Tanto que o Sub-20 ele ficou treinando especificamente para esse momento. Não veio o resultado como pode acontecer. Não antecipa tanto aquilo que eles tinham que fazer, mas eles deviam ter alguma margem de, no mínimo, sabendo desse clássico, dependendo do que acontecesse, para eles virem, mas ao mesmo tempo antecipa algo, né? Claro. O que eles vieram fazendo e acumulando de carga até agora, que é aquela... As notícias são de que, inclusive, a primeira semana de trabalho, a semana passada, foi de muitos treinos em 2 períodos. Ou seja, uma carga muito forte, que isso acaba pesando na hora de você competir, né? E assim, e a enrascada permanece, porque, primeiro, você colocar o time principal, pode ser o campeão da Libertadores, com todo o poderio do Flamengo, mas a garantia que você vai ganhar um clássico não existe. Não existe garantia que você vai ganhar de ninguém. Futebol, muito menos um clássico contra o Vasco do outro lado, com jogadores importantes embora o Vasco hoje, como clube, esteja no momento mais frágil que o Flamengo e o Vasco empataram os seus confrontos no Campeonato Brasileiro passado. Você não tem garantia que vai ganhar. E o Flamengo já jogou 3 jogos. Dos 3 que restam, são 2 clássicos, Vasco e Fluminense. E um jogo contra o Sampaio Corrêa. Então, você pode entrar com o time titular, que está sem jogo, eventualmente perder o jogo e o drama continuar. Né? E tem esse lado bom, a princípio, para o Flamengo, que ele já vai começar com o jogo, visando também Corinthians. É isso que eu ia perguntar para vocês. O quanto pode ser importante já colocar esses principais jogadores do elenco para rodar, para pegar ritmo de jogo, pensando na Supercopa contra o Corinthians? É agora, gente, dia 1º de fevereiro, já tem jogo, já tem decisão. O ponto que eu achava um pouco mais arriscado do planejamento do Flamengo era, no início se falava no jogo do Fluminense, que é o último antes do São Paulo, como o jogo em que alguns titulares apareceriam. Depois passou a ser o jogo com o São Paulo primeiro. Eu achava um pouco arriscado, no principal campeonato do país, o Campeonato Brasileiro, você estrear com um time que não tinha jogo. Me parecia um pouco uma certa dose de risco. Acho importante ter algum jogo. Agora, o que a gente tem dificuldade de medir, porque assim, a gente não tem todas as informações de fisiologia, de preparação física, é qual o tamanho do dano nessa antecipação de trabalho. Esses jogadores vão jogar esse jogo com o Vasco, vão repetir no fim de semana com o Fluminense, se precisar vão repetir contra o Sampaio Corrêa. Como é que vai ser essa administração? É isso que a gente... as próximas rodadas vão dizer. Mas daqui a pouco eles jogam 2 clássicos, os 2 que tem, Vasco e Fluminense, já se livra desse risco do quadrangular? Se ganhar, obviamente, né? Tô pensando no que o Flamengo tá pensando. Se livra dessa disputa do quadrangular e aí volta, de repente, a gurizada lá pro jogo contra o Sampaio Corrêa e São Paulo. Eu acho que a curto prazo, ele não pode ser que ele não né? O prazo é bem curto. Lógico que você pega uma carga de jogo amanhã para jogar domingo. São 4 dias quando você tá bem fisicamente, beleza. Só que quando você vem realmente de uma pré-temporada é outra coisa. São 5 jogadores para trocar. Então você tem mais ou menos a base de que cada um vai fazer nesse jogo e de que cada um, de repente, eu vou poder trocar. Depende do que o jogo se desenha. Né? Às vezes eu vou ter o domínio do jogo ou não, vou sofrer mais ou vou sofrer menos nesse jogo. Se o Flamengo vem e joga e perde esse jogo, segue na pressão, mesmo correndo atrás com a parte física e com tudo. Então já não é um início de ano fácil, mas era o que tinha. Né? Não tinha como fugir muito disso por causa da programação. Isso ali na frente ele vai poder ocasionar só se um jogo desse ele já te traz lesão. Tem risco? Lógico que tem. Quando você está bem fisicamente voando, você já tem esse risco. Imagina num jogo desse, porque o corpo ainda não está habituado a produzir tantos movimentos em alta intensidade por tanto tempo. E ainda mais contra um adversário que ele vai te exigir também. Você não vai fazer um amistoso, né? Então, realmente pode ajudar, sim, pensando contra o Corinthians, pode, porque vai soltar também um pouco mais. Apesar de o treinamento hoje, a gente já fala há muito tempo, treino em 2 períodos, não quer dizer que ele acumula muita carga para ser muito denso e eu precisar de 3 dias para recuperar, não é nem isso. Mas, ao mesmo tempo, eu faço um trabalho técnico forte. Mais específico isso, também. Posso fazer algo de academia, de coisa assim, de funcional, ou eu posso fazer algo tático, que é mais lento, mais tranquilo, mas também criar produtividade. Eu estava checando as datas exatas aqui no celular, porque eu tenho uma grande dúvida, que, obviamente, só pode ser esclarecida por gente que trabalha com parte física de clube de futebol. Muitas vezes se constrói no início de ano uma base para uma temporada longa, até dezembro.
A minha dúvida é como os clubes estão trabalhando esse ano. Porque, na prática, a rodada 18 do Campeonato Brasileiro vai ser jogada 31 de maio. A rodada 19, 22 de julho. São quase 50 dias de intervalo. Sim. É quase como se a gente tivesse 2 pequenas temporadas de 5 meses no Brasil. Essa preparação está sendo feita para o ano, está sendo feita para esse pequeno período. Para a primeira metade. O que muda na construção dessa base física para um tiro um pouco mais curto? Enfim, eu acho que é uma temporada de características muito diferentes. Isso provavelmente está afetando também a maneira de lidar com os treinamentos de início de ano. Se a gente for colocar, a ideia é sempre equilibrar. Eu não posso fazer da semana ou desses dias todos até eu jogar, se a gente for pegar um gráfico, e eu fazer alguns dias ele numa carga mais baixa e depois eu fazer um dia muito alto. É melhor você fazer algo mais parelho, vamos dizer assim, porque você acumula carga ao longo dos dias, mas você não precisa de muito tempo para se recuperar. Então, naturalmente, hoje em dia, com uma melhor alimentação e descanso e com reposição de tudo que você pode colocar daquilo que o atleta ele perde para se recuperar melhor e sustentar, você ter condição de receber carga e absorver carga. Então, para absorver carga, eu preciso estar bem alimentado e bem descansado. Só que se eu treino muito realmente no momento, pode ser que aquilo que eu planejei, um atleta ou outro vai falar, poxa vida, hoje eu tenho que tirar esse atleta, porque ele vai ganhar se recuperando, treinando menos ou só se cuidando do que treinando no campo. Então é algo que o dia a dia ele também vai te trazendo algum tipo de situação para você dar uma rebolada. Vai trazendo respostas. É uma temporada atípica, a gente tem o Campeonato Brasileiro mais cedo, desde o fim de janeiro, e o ano vai também nos acompanhando, esse Campeonato Brasileiro, mas o ano vai ter outras competições, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. É muita coisa acontecendo, é ano de Copa de questão mesmo para a gente tentar compreender junto aos clubes se vai ser uma temporada de preparação para esses primeiros meses e mais uma mini pré-temporada ali no meio do ano, quando a gente tiver a pausa para a data FIFA para a Copa do Mundo, que vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá. Gente, vamos falar um pouquinho do Vasco? Produção, por favor, coloca o campinho aqui na tela para a gente ver, porque diferentemente do Flamengo, o Vasco começou a temporada no Carioca com força máxima e vai para esse jogo com tudo que o Diniz tem de melhor à disposição. O que ele não tem à disposição, o Ryan Mansur. A principal peça ofensiva do Vasco. Né? Em função das negociações, né, com o Bournemouth e até o Newcastle, em meio a esses negócios todos, o Ryan está sendo tirado de campo. E a dúvida lá na frente é justamente o David ou o GB. Assim, faz bastante diferença. Né? O Ryan é um jogador que vinha sendo a principal ameaça ofensiva do Vasco, um jogador super adaptado à forma de jogar do Diniz. O David, se for ele o escolhido, é um jogador que vem com menos jogo, né? Desde a temporada passada. Enfim, não é uma substituição simples. Agora, é também um indicativo de que chegou um ponto em que o Vasco guarda, entre aspas, o Ryan, também não participou, pelo que se sabe, em alguns treinos da semana durante o avanço da negociação, que era com o Bournemouth, e agora aparecem outros interessados, por exemplo, o Newcastle. O que não se sabe é se o Newcastle quer para já ou pro meio do ano, mas enfim. O Vasco agora tem por ser uma venda importante também para o clube, por ser algo que naturalmente mexe com o jogador e até o risco de acontecer algo fisicamente com o Ryan, o Vasco dá uma segurada nele, até compreensível, nesse momento, aguardando o desfecho dessas conversas. O Vasco está tentando segurar a sua joia, a sua preciosidade Ryan, mas a gente sabe que o interesse dos clubes ingleses é muito grande e eles estão chegando com propostas muito interessantes. O Newcastle agora também deve mandar uma proposta formal para contar com o Ryan nessa temporada de 2026. A gente tem uma dúvida também na lateral do Vasco, se vai com o Piton, se vai com o Puma. Aqui o campinho de novo na tela pra gente. O Lucas Piton, que teve até uma expulsão, né, sem ser nesse último jogo, no anterior, na primeira rodada do Campeonato Carioca. E agora fica essa dúvida se o Diniz vai utilizar um ou outro, mas vai com força máxima. Fica muito enfraquecido, na tua opinião, Alex, no ataque sem o Ryan? Perde muito, lógico, normal. Isso e não é demérito para nenhum outro deles, né? Porque ele realmente se transformou num jogador muito diferente.
diferente, protagonista, matador, um cara que a equipe adversária se preocupa muito, porque num simples lance ele pode criar algo e que é algo que o futebol ele exige. Mas, ao mesmo tempo, essa coletividade, já que já tem o Vasco, vai ter que aprender a se virar, porque realmente ele está num caminho muito perto de saída. Para estar nesse ponto dele não participar, realmente já está chegando muito perto de um ponto que é muito interessante para o Vasco, né? Que é difícil segurar. Eu acho que ainda vai o Piton e acredito que lá na frente deva ir o David, mas eu também não tenho certeza. Mas é um time que já tem esses 3 jogos aí na temporada, ele acabou fazendo. Ele foi alternando equipes, né, formações. No segundo jogo ele deu uma mexida no time. Porque né? justamente para ter um time um pouco mais robusto nesse jogo contra o Flamengo. Isso aí. Muito bem, vamos ver como vai ser. Todas as emoções desse clássico vocês vão acompanhar junto com a gente. O aquecimento. Bom, galera, é isso aí, manos. É isso aí. Flamengo aí, a princípio, deve ir com o time titular, mas acredito que vai ser mesclado, tá? Acredito que dificilmente o Felipe Luiz deve colocar a força máxima aí. Bom, espero que sim, porque, mais uma vez, perder pro Vasco não dá, né, galera? Não dá. Hoje tem react aí de Flamengo e Vasco, cola com Barãozeira, às 9h30 aqui no canal. Compartilha aí para estar ajudando. Tamo junto e é nóis. Aquele abraço. E valeu, galera. Fui, manos.